Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete, Carmen Gabriela, e hoje nós vamos revisar as figuras de linguagem. São muitas, então vamos rever algumas delas, ok? Bem, então iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo revisar os aspectos denotativos e conotativos da língua e o conceito de figuras de linguagem, além da exemplificação de algumas delas. Então, para nós começarmos a pensar um pouquinho sobre o uso da língua em suas mais variadas formas, vou trazer aqui um breve questionamento. Quando alguém diz que está com o coração partido, o que você pensa? Bem, nós podemos imaginar que a pessoa esteja desapontada, chateada, frustrada com alguém ou com alguma situação. Quase nunca imaginamos que seja de fato o órgão, o coração, que esteja partido, como você vê aí nessa imagem. As duas possibilidades existem, embora costumamos usar uma ou outra em determinados contextos diferentes. Bem, as palavras podem ter sentidos variados, a depender, então, justamente do contexto em que elas são usadas. Desse modo, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas, e isso vale para as expressões também. Então, nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. O primeiro, o denotativo, é o sentido real da palavra, é o seu sentido próprio, o seu uso comum, prático. Já o sentido conotativo é aquele em que as palavras são empregadas no sentido figurado. Vamos então a um exemplo. O professor de anatomia estudou com os alunos um coração partido. Veja que a expressão coração partido está se referindo de fato ao órgão partido ao meio. Portanto, nós temos aqui o emprego no sentido denotativo. Já o próximo exemplo, veja aí na sua tela. A despedida deixou Carol com o coração partido. Ou seja, a subjetividade está sendo colocada em voga aqui nesse caso. Ela ficou triste, chateada, desapontada com aquela despedida. Bem, por que é importante nós conhecermos um pouquinho e sabermos a diferença entre denotação e conotação? Porque elas estão intimamente ligadas ao emprego das figuras de linguagem. Nós podemos realizar uma escolha ao emitir mensagem, refletir sobre os sentidos e os efeitos que causamos quando elegemos a conotação para nos expressarmos. As escolhas estilísticas no processo de comunicação, seja ele oral ou escrito, podem criar efeitos de sentido causados pelo uso da conotação, decorrentes do emprego de figura de linguagem. Professor, então, resume para mim, revisa aí para mim, o que são as figuras de linguagem. Bem, as figuras de linguagem são recursos expressivos empregados nos textos para gerar efeitos diversos, como exagero, ausência, similaridade, lirismo ou até mesmo estranheza. Nós temos as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de som. Assim elas são classificadas. Professor, e as figuras então são empregadas apenas nos textos escritos? Não. No nosso processo comunicativo cotidiano. Quando nós falamos, também fazemos uso das figuras. E é por isso que eu vou te convidar a relembrar algumas comigo. A primeira delas é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em demonstrar algo semelhante ao que acontece na realidade, mas em uma linguagem figurada. É uma espécie de comparação implícita. Veja aí o exemplo. Minha irmã é uma flor. Então, eu estou comparando de maneira implícita a minha irmã com uma flor. Disse que é implícito.
Por quê? Porque a palavra como não aparece aí no exemplo. Vejam o próximo. Cláudia é uma máquina de escrever. Então eu quero dizer que a Cláudia escreve muito rápido, escreve muito bem. Eu estou, de certa forma, comparando-a com essa máquina. Agora, diferente da metáfora, eu tenho a comparação, em que, de fato, eu tenho um termo explícito ali, enfatizando os elementos que estão sendo comparados. Vejam aí um exemplo. A sabedoria é como um diamante bruto. Viram a presença da palavra em destaque? Como? Fazendo justamente essa comparação. Minha irmã é tal qual uma princesa. Antes eu tinha, por exemplo, minha irmã é uma flor. A presença do conectivo aqui do termo tal qual faz com que eu compare explicitamente. Portanto, já não é mais uma metáfora. Cláudia escreve igual a uma máquina. Então, a palavra igual está explicitando essa comparação. Vamos agora para outra figura, que é a metonímia. Bem, a metonímia é a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação de proximidade entre eles. Por exemplo, continente pelo conteúdo. Vejam o exemplo. Davi bebeu o copo todo de refrigerante. Na verdade, Davi não bebeu o copo. Ele não bebeu esse objeto. Ele bebeu o conteúdo do copo. Então, na verdade, seria Davi bebeu todo o refrigerante que estava dentro do copo. Observe que no seu dia a dia, certamente você fala. Você usa muito construções como essas, não é? Está usando figuras de linguagem, às vezes nem sabe. Outro exemplo aqui, outro caso de metonímia, é quando ocorre a omissão de termos. E esses termos são subentendidos por outros. Vejam um exemplo. Débora adora ouvir skunk. O que Débora ouve, de fato, são as músicas do skunk. Então eu tenho aqui omissão das músicas, né? O termo músicas. Além disso, eu também posso ter a metonímia quando eu substituo o nome da obra pelo o autor. Por exemplo, ganhei um Conceição Evaristo. O que seria Conceição Evaristo? É a autora de alguns livros, como, por exemplo, Olhos d'Água. Então, eu ganhei um livro de Conceição Evaristo. Então, eu tenho aqui uma metonímia. Acontece também quando eu uso a marca ao invés do produto. Vejam aí. Pai, compra um todinho. O que é o todinho? É uma bebida láctea achocolatada da marca Todinho. Então, ao invés de falar, pai, compra uma bebida láctea achocolatada, eu já falo o nome do produto e ele vai entender. Mais uma figura que usamos o tempo todo no nosso cotidiano. Ainda quando eu tenho o possuidor pelo possuído. Por exemplo, ontem fui ao médico. Na verdade, ontem eu fui ao consultório médico. E lá, o médico que possui o consultório me atendeu. Também eu posso ter a metonímia quando eu uso o concreto pelo abstrato. Por exemplo, Gabriela usou a cabeça para desvendar o enigma. Na verdade, Gabriela usou a sua inteligência para desvendar o enigma. Vamos para a próxima figura de linguagem, que é o eufemismo. Essa é uma figura também muito utilizada no nosso cotidiano. É uma figura de pensamento que tem como artifício a sutileza. Ela procura suavizar as expressões. Por exemplo, seu Zé virou uma estrelinha, ao invés de falar que seu Zé faleceu. Então, tentamos aqui suavizar o fato de ele ter morrido. Outra figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole é aquela figura de pensamento utilizada na construção de expressões que provocam exageros de maneira intencional. Já faz um século que Júlia saiu. Será que já tem 100 anos que Júlia saiu mesmo?
Eu tenho aqui, é claro, um exagero. Quer dizer que já faz muito tempo que ela saiu, mas um século não, né? A próxima figura de linguagem é uma que nós usamos bastante nas nossas relações. Ou não. Ela é a ironia. A ironia consiste em nós dizermos o contrário do que queremos dizer. E é claro que as pessoas vão compreender isso. Quando estamos falando, a entonação faz toda a diferença, tá? Mas olhem, por exemplo, um trechinho aqui, um exemplo. Goiânia está tão fria que se um ovo cair no chão, ele frita imediatamente. Então, se o ovo vai fritar imediatamente, é porque de fato Goiânia está quente e não fria, como estou dizendo. Estou sendo, portanto, nesse exemplo, irônico. A próxima figura de linguagem que vamos relembrar aqui é a antítese. A antítese consiste no emprego de palavras ou termos de sentido oposto na mesma frase para intensificar o sentido de uma ideia. Um ditado popular que evidencia bem a antítese é o do seguinte exemplo: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu tenho a palavra mole que se opõe à palavra dura para criar uma ideia, um sentido de persistência, de insistência em algo. Veja só o próximo exemplo. Estarei lá, faça sol ou faça chuva. Então, para evidenciar a ideia de que eu estarei lá, estou usando dois termos opostos, chuva ou sol, para compor essa ideia. Tenho aqui, portanto, uma antítese. A próxima figura é uma figura muito utilizada na construção de textos poéticos. Eu estou falando da sinestesia. Ela ocorre quando se quer transmitir sensações, mas se combinam palavras de forma a mesclar diferentes sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Por exemplo, aquele olhar amargo disse tudo. Então eu tenho aqui olhar, que está atrelado à visão, e amargo atrelado ao paladar. Dá-se a impressão de que a pessoa olhou de maneira triste, chateada, aquele olhar amargo. Veja o segundo exemplo. Rever as fotos lhe trouxe um cheiro doce da infância. Então eu tenho o cheiro, que remete ao sentido do olfato, e doce, que remete ao sentido do paladar, dando uma ideia de que olhar as fotos trouxe boas memórias para aquela pessoa. A próxima figura é uma bem conhecida também, é a personificação. Ela ocorre quando se atribui a seres inanimados, como por exemplo animais, objetos, características próprias de seres animados, de seres humanos. Veja um exemplo de uma música muito conhecida. A lua me traiu. Acreditei que era para valer. Bem, a lua não tem essa propriedade humana de trair, de enganar alguém. Então eu tenho aqui uma personificação da lua. Veja o outro exemplo. Caía uma chuva triste naquele fim de tarde. Ok, caiu uma chuva, mas a chuva não tem essa propriedade de ser triste, alegre. É como eu me sinto ao relatar a queda da chuva. Então, eu tenho aqui uma personificação, porque essa é uma característica humana. E agora, então, vamos praticar? Eu tenho aqui um texto, eu vou fazer a leitura e eu quero que você vá percebendo aí, nessas partes que estão em negrito, qual seria a figura de linguagem utilizada. Vejam só então. Mãe, duas coisas. Gostaria de saber se a senhora tomou seu remédio para sua memória. É a milésima vez nessa semana que esquece seu Samsung em casa. Estou morta de preocupação contigo. É maravilhoso quando a senhora fica incomunicável. 2. Não fique plantada me esperando voltar para casa. Vou visitar a Sandra. Depois que seu avô descansou, o coração dela chama por mim e vou consolá-la. Beijos, Bia. Bem, nesse bilhete nós temos várias figuras. Qual seria essa primeira, milésima vez? Se você diz que é a hipérbole,
acertou. É a figura de linguagem que consiste em trazer o exagero. A próxima é Samsung. Eu estou aqui, na verdade, trocando a marca, aliás, trocando o produto pela marca, né? Então seria um celular da marca Samsung. Eu tenho, portanto, uma metonímia. A próxima é morta de preocupação. Pode ser que de fato ela esteja muito preocupada, mas morta não, né? Então, se é exagero, eu tenho novamente uma hipérbole. A próxima, no segundo lembrete da filha, a palavra perdão tem maravilhoso antes, né? Quando ela diz, é maravilhoso quando a senhora fica incomunicável. Ela está reclamando, portanto, ela está sendo o quê? Irônica, pois está dizendo o contrário do que se quer dizer. Agora sim, é a palavra plantada, que é uma metáfora. Ela não está plantada, ela está comparando a mãe com o fato de ficar ali muito tempo esperando plantada, como uma planta fixa naquele lugar. Agora eu tenho aí descansou em relação ao avô. Está tentando suavizar a informação de que o avô da Sandra faleceu. Então eu tenho qual figura de linguagem? Quem disse eufemismo acertou. E por fim, o coração dela chama. Peraí, o coração tem essa propriedade humana de chamar, de gritar? Não, né? Eu tenho aqui uma personificação. Agora eu vou trazer para vocês uma tirinha e vamos observar aqui se há alguma figura de linguagem nela. Existe um oceano de ideias. Uma hora você terá um. Qual figura de linguagem será que tem aqui? Bem, a imagem da lâmpada, olhem só, a imagem da lâmpada corresponde a uma metáfora, pois faz alusão ao momento em que a lâmpada é acesa e há luz com o despertar de uma ideia em nossa mente. Então, até nas imagens eu posso ter esses recursos aí dialogando. Mas, para além disso, há um exagero ao comparar a possibilidade de ideias ao tamanho do oceano. Logo, nós temos aqui uma hipérbole. Bem, nós revisamos aqui hoje algumas figuras de linguagem. E que tal agora você acessar o portal Conexão Escola e fazer uma atividade sobre essa videoaula? Então, fica essa dica aí e encontro vocês em nosso próximo momento aqui do Aprender Sempre. Tchau, tchau.